Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo pra gente hoje analisar alguns cortes aqui do Massini, trazendo a informação da preparação do Palmeiras que vai ter um fim de mês puxado nesse mês de abril, hein? Dos últimos 7 jogos, 6 vão ser fora. Então o Palmeiras começa o desafio hoje contra o Internacional, né? Lá no Beira-Rio. Jogo difícil, pedreira. A gente vai estar vendo aqui como o Inter é uma pedra no sapato pro Verdão. O Palmeiras tem bastante desfalque. Tem 5 jogadores que teoricamente eram titulares e nem viajaram hoje lá pra Porto Alegre, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal. Dá essa moral pra gente aí, fortalece. Estamos chegando a 500 inscritos. E é isso, mano. Tamo junto. Tem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, mas aqui a gente falou, Soler, você tem aí os 7 jogos próximos do Palmeiras, contra quem, viagens e tal, vamos falar um pouco sobre isso? Bora lá, Márcio. Palmeiras, então, terá, né, Inter, Fortaleza e Bolívar, os 3 próximos jogos. E aí, dia 27, o Latifi já deu a boa notícia que o jogo é no Allianz contra o Bahia. Depois tem Ceará, Vasco no Mané Garrincha, né? O Vasco vendeu de novo o mando de campo, é impressionante, nunca mais vai ter. Ceará é fora, né? Ceará é fora, no Castelão. Vasco no Mané Garrincha. E Cerro Porteño lá no Paraguai. Então, nos próximos 7 jogos, somando o percurso de volta, o Palmeiras vai percorrer mais de 25 mil quilômetros para essas 6 partidas como visitante. 14.242 quilômetros para os 3 próximos jogos, e aí contra Ceará, Vasco e Cerro Porteño, 11.404 quilômetros percorridos. Então a Aeroleila vai trabalhar mais que muita gente nessas próximas semanas. Meus amigos, o Latifi tem uma ideia do que o Palmeiras deveria fazer, né? Nesses jogos agora, nesse recorte pequeno aqui, né? Estamos falando de Porto Alegre, Fortaleza, Bolívar e depois o Bahia no Allianz Parque, tá bom? Esses jogos na sequência, esses 4 jogos. E houve uma divergência aqui. O que vocês pensam que seria melhor para o Palmeiras fazer, né? Latifi, manda aí. Então, Massa, eu acho que esse jogo do Palmeiras contra o Inter é o principal teste do Palmeiras nessa sequência, assim. Por quê? O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas. O torcedor acredita que o Abel achou o time do Palmeiras no sistema de 3 zagueiros. E o Inter é um time que é encardido contra o Palmeiras, viu, Massa? Não sei se vocês já sabem esse recorte, mas entre os 20 clubes da Série A, né, 19 que o Palmeiras enfrenta, o Inter é o único que o Palmeiras não tem vantagem. São 6 vitórias de diferenças a favor do Colorado, para vocês terem noção de como o Inter é vida difícil para o Palmeiras. E se a gente pegar o recorte da Era Abel, como o Soler falou um pouco antes, são 4 vitórias do Palmeiras, 3 do Inter e 2 empates. Então, é um duelo muito equilibrado, muito complicado, e para mim é o teste para esse time do Palmeiras mostrar que realmente vai ser. O Abel achou a espinha dorsal, achou um time, o Felipe Anderson se confirmando na direita, então passa muito por isso. Então, contra o Inter, tem que ter força máxima para comprovar que o Palmeiras enfim, encontrou um time em 2025, né? O único jogo que o Palmeiras fez que encantou a torcida foi contra o Corinthians agora no final de semana. Tem que colocar força máxima agora. E aí joga também com o que tem de melhor contra o Fortaleza e só poupa contra o Bolívar na próxima quinta-feira. Por quê? Isso já aconteceu quando o Palmeiras precisava poupar no ano passado, né? E acabou poupando todo mundo. E tanto é que o Flaco fez um golaço e acabou derrotado por 3-1. Mas o Palmeiras acredita que vai perder pontos para Bolívar e aqui em São Paulo? Acho muito difícil. Então, na minha opinião, o Palmeiras poderia poupar agora na Libertadores, tentar ganhar de Fortaleza e Inter nessa sequência, que são times que o Palmeiras não vence tradicionalmente. Se a gente lembrar no ano passado, o Inter venceu a ida na Arena Barueri e no retorno empatou 1-1, e o Fortaleza aplicou um 3-0 do Palmeiras lá, né? Aquele jogo, inclusive, que marcou o Naves bastante no Palmeiras, né? O Abel ficou bem incomodado com aquele 3-0 e o Naves foi um dos principais culpados.
Então essa é a minha visão. Eu sei que o Soler pensa um pouco diferente para já se garantir na Libertadores, né, Soler? Isso. Até pensando no próprio calendário do Fortaleza, diferentemente do Palmeiras, o Internacional, né, o adversário de agora, o Inter joga contra o Palmeiras em casa, joga o Grenal na Arena do Grêmio, não tem viagem, joga contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio, joga contra o Juventude no Beira-Rio e contra o Maracanã no Beira-Rio. Então o Inter, os próximos 5 jogos do Inter, todos serão em Porto Alegre. Já o Fortaleza jogou contra o Inter em casa, faz uma viagem mais curta, óbvio, para Salvador, para pegar o Vitória, e depois tem a viagem para encarar o Bucaramanga depois do jogo contra o Palmeiras. Então, eu iria com força máxima contra o Internacional, já sabendo da dificuldade do jogo e pelo que o Massini falou também, né, o Inter preservou, melhor dizendo, contra o Fortaleza para ter força máxima contra o Palmeiras e contra o Grêmio, e além disso, também colocando outros números, né, Latif, disso que você falou, além do Inter ser o único que tem vantagem, quando o Palmeiras joga no Beira-Rio, cara, é gritante, é algo assustador o retrospecto. O Palmeiras tem 5 vitórias em 44 jogos no Beira-Rio. Uma em 2021, a única, né, no comando técnico do Abel Ferreira. Então, historicamente, no Beira-Rio, o Palmeiras acho que não sabe nem onde que é o lado do vestiário, porque já entra atordoado lá no Beira-Rio. Mas, para quem quer disputar o título, esse jogo é fundamental. O Palmeiras arrancar um empate do Inter no Beira-Rio, o Inter que não perdeu em 2025 ainda já seria um bom resultado. Já vamos encarar o problema de cara aqui, porque eu quero falar do Palmeiras, meu adversário como torcedor, amanhã no Beira-Rio. E o Palmeiras teve uma ótima notícia, aliás, várias. A primeira, ganhou super bem o clássico do rival Corinthians, na Arena Barueri. E o Paulinho, que não atuava desde o dia 30 de novembro, quando estava no Galo, voltou, jogou bem e pode ser opção, inclusive, para começar o jogo. Tomara que não. Depois de 8 meses jogando no Atlético Mineiro com uma fratura na canela e a base de infiltrações, e outros 4 se recuperando de uma cirurgia, o momento que Paulinho tanto esperava chegou. Feliz, sentimento de gratidão, né, por tudo que eu passei. Foram apenas 20 minutos no clássico contra o Corinthians, que valeram por um jogo inteiro. Foi um momento marcante para mim, claro. Primeiro, pela minha volta, a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Pela minha estreia, por um grande clube como o Palmeiras. A expectativa criada em cima do 4º jogador mais caro da história do futebol brasileiro se justificou nas imagens divulgadas pelo próprio Palmeiras. Registros do camisa 10 quando deixava a academia, ao descer do ônibus na Arena Barueri, na escada momentos antes de subir para o gramado e no cumprimento ao pessoal da comissão técnica. Em qualquer posição que eu entre, eu quero sempre estar pontuando, sempre estar numerando. E eu vi que na hora que eu entrei no jogo, o jogo estava pedindo volume na frente, O professor Abel confiou em mim ali naquele momento, tive oportunidade, por pouco não saiu. Foram 3 oportunidades no derby e Abel Ferreira ganhou mais uma opção tanto para a ponta como para a referência no ataque. Justamente no momento em que o elenco comemora 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder nos dar confiança a cada jogo. Como tem muito jogo, acredito que vamos precisar de todo mundo. O próprio Paulinho deve começar a próxima partida mais uma vez no banco. Amanhã, Inter em Porto Alegre pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, com uma lesão na coxa, está fora. É um jogo grande, A gente sabe que são 2 equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil no Brasil, há muito tempo não tem jogo fácil. A gente vai ter que provar para nós mesmos, o quanto nós somos bons. Um time ganhou super bem, deixou uma excelente impressão no clássico diante do Corinthians, o outro está invicto
na temporada, em jogos oficiais. Então, eu quero perguntar para vocês, Edu, você conhece bem o Abel Ferreira, já viveu alguns bastidores por lá no Palmeiras. Há possibilidades do Paulinho ter convencido o técnico a ponto de sair jogando, na sua opinião? Renata, acredito que não. Eu acho que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians. O Paulinho entrou muito bem, mas também não adianta ele colocar já de cara assim para começar o jogo, né? Ainda mais a semana do Palmeiras é muito desgastante, Renata, porque joga contra o Inter, joga em Fortaleza, né, contra o Fortaleza, e depois vai para a Bolívia para jogar, né, na Libertadores. Então, ele vai ter que ter a inteligência, como ele tem, né, para tentar mesclar o time, colocar alguns jogadores para jogar. Então, eu acredito que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians e nos próximos jogos o Paulinho ganhando mais minutagem para, de repente, ele estar 100% e estar nos ajudando cada vez mais. Puxa, Inter, Fortaleza e Bolívar, se sim, não dá para poupar em Porto Alegre amanhã? Aí poupa e entra o Paulinho, melhor não. Assim, Renata, vai ser um grande jogo, né? Porque nós estamos falando também, o adversário do Palmeiras é o Inter, que vem apresentando um futebol, né, bem convincente. Contra o Fortaleza, um time muito forte, com a equipe, com seus principais jogadores poupados, o Inter conseguiu também um empate. Então, assim, o Palmeiras, ele... Só não venceu porque surrupiaram um pênalti na cara dura do Inter. Uma das maiores aberrações e falam pouco, não é? Nisso ninguém fala, mas tudo bem. Cicinho, continue e já desabafei. E o Palmeiras vai tendo, né, essa grande oportunidade que o Abel pediu, reservas de luxo como o Paulinho. O Veiga também, logo mais, vai estar em condições de jogo. Maurício. Então, assim... além do ex? São duas equipes. O que o torcedor pode esperar é um grande jogo. Eu também acredito que o Paulinho não parta do início. Mas, assim, é um grande reforço, até porque o momento das duas equipes, você pega aí o jogador Felipe Anderson, se reencontrou, né, na temporada. Isso também é um fator positivo para o Palmeiras. E no lugar do Veiga, né, uma posição que não era a que ele estava sendo mais utilizado. Ronaldo, bem diretamente. Caso o Paulinho entre nesse time do Palmeiras, quem sairia? É uma boa pergunta aí. Mas a verdade é Facundo Torres, talvez? Ele seria o cara, assim, de imediato. Mas, assim, pro esquema tático do Abel, acho que ele não vai mexer também não nesse caso. Ele vai entrar no decorrer do tempo, pode ser por um lado, pode ser pelo outro. Eu não sei se ele vai ficar ainda mais com o Vitor Roque espetado e o Esteban, e ele vai colocar também o Paulinho, vai colocar mais centralizado para chegar de trás. Então talvez ele não mexa nesse setor, é mais pro Flaco mesmo que vai estourar para ele aí. A parte boa para quem é apaixonado por Série A, por futebol brasileiro, é que hoje a 4ª rodada se inicia com Ceará e Vasco da Gama. O Ceará tropeçou contra o Juventude, o Vasco venceu o Sport, um jogo também com polêmica. Hoje no Castelão as duas equipes se encontram às 9h30 da noite. Amanhã seguiremos com a rodada com mais partidas super atrativas. O caso de Botafogo e São Paulo, 18h30, hein, Cicinho? Um horário mais cedo. Lá no Newton Santos, o famoso tapetinho. Duas equipes que não venceram na rodada, reabilitação. Botafogo perdeu para o Bragantino, São Paulo empatou com o Cruzeiro. Ó, que jogo interessante, hein? Mirassol e Grêmio. Não sei por que, tô com o pressentimento que o Mirassol pode conquistar os primeiros 3 pontos. E fez um bom jogo contra o Bahia, viu, Renato? O Mirassol. Porque até agora o Mirassol perdeu para o Cruzeiro na estreia e empatou 2 partidas, contra o Fortaleza e contra o Bahia. Sport Bragantino. O Sport vem jogando bem, mas não tem conseguido a vitória. O Bragantino venceu, enfim. Também outra partida interessante na Ilha do Retiro às 19 horas. 19h30, atenção! Dá para ver esse jogo aí e outros também depois na sequência. Corinthians e Fluminense, Ronaldão. Lá na Arena do Timão. É uma partida de um Fluminense bem com o Renato Gaúcho e o Corinthians precisando da reabilitação depois da derrota no Clássico. Temos mais jogos. Segue a tabela da 4ª rodada da Série A. Renato, até amanhã. Quero falar de Mentira. Quero falar de Inter e Palmeiras. Beira-Rio. Amanhã é aniversário do meu pai, jogadores do Inter. Vamos garantir a vitória, o presente. Motivacional. Que motivação, hein? Família fã precisa terminar a noite bem. Na sequência, Flamengo e Juventude.
O Juventude tem 6 pontos na tabela, o Flamengo é o líder com 7. É um bom confronto no Maracanã. Santos com o interino, não é? Não vai estar com o seu treinador ainda, tá se encaminhando, né, pro Sampaoli, mas nada confirmado. E aí a gente sabe que é o César Sampaio, né, que vai estar comandando. Contra o Galo, que precisa fazer 3 pontos, precisa ganhar a primeira no Campeonato Brasileiro. Tá difícil para a equipe do técnico Cuca. E aí, Vitória e Fortaleza, confronto nordestino lá no Barradão, às 21h30. E na quinta-feira, para a gente finalizar a rodada, o Cruzeiro, também do Edu Dracena, sempre, para sempre, recebe o Bahia, muito elogiado no comando do Rogério Ceni. Família, a gente viu aí nos cortes as informações do Verdão, que vem para campo hoje às 7h30 contra o Internacional lá no Beira-Rio, jogo difícil. Como a gente viu, o Inter é pedreira pro Palmeiras. É o único time dos 19 clubes da Série A desse ano que tem retrospecto favorável contra o Palmeiras. Essa até eu não sabia, mole. Não sabia. Eu sei que o Palmeiras perde para pouquíssimos clubes com retrospecto geral e o Inter, pelo que a gente viu, é um deles, né? Nos demais, o Palmeiras sempre tem uma vantagem, seja mínima ou uma larga vantagem. O Palmeiras tende a ser o maior do Brasil por conta disso, né, mano? E fora isso, também nós vimos as informações dos próximos jogos, né? O Palmeiras vai ter um final de mês agora de abril puxado. Dos próximos 7 jogos, o Palmeiras vai jogar 6 fora de casa, incluindo 2 jogos pela Libertadores, sendo eles contra o Bolívar lá na altitude, dia 24 do 4. E depois o último jogo dessa série de jogos fora vai ser contra o Cerro Porteño, dia 7 do 5. E aí já é no próximo mês, né? Sequência dura pro Palmeiras, mas há uma sequência boa para provar se o time realmente está preparado para essa temporada longa que tem. Tem Super Mundial, falta pouco mais de 2 meses pro Super Mundial aí. Então o Palmeiras tem que enfrentar esses desafios sim. Tem que mostrar agora a força do elenco. Agora é hora do Abel se provar. É hora do Abel provar que o elenco tem peças boas de reposição, tem uma formação tática definida, tem um time titular definido. E é isso. E falando de time titular, também vimos aí os desfalques, né, do Palmeiras para hoje. São eles Veiga, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Evangelista, Figueiredo e Bruno Rodrigues, que operaram o joelho, né? Então desses 7 desfalques que nem viajaram para Porto Alegre, 5 eram do time que atuavam ou até mesmo titulares, né? No caso de Veiga, Marcos Rocha e Mike já foram muito titulares. Murilo, titularíssimo, né, na zaga do Palmeiras. Evangelista chegou a estrear, jogou alguns jogos como titular, também não foi relacionado. Enfim, essas foram as notícias de hoje, beleza, família? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. E comenta aqui embaixo o que você acha. O Palmeiras vai se sair bem nessa sequência de jogos difíceis aí fora de casa? E hoje, contra o Inter, o Palmeiras vai conseguir de fato quebrar esse pequeno tabu de não saber jogar lá no Beira-Rio? O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui. Lembrando também que se você não é inscrito, peço para que se inscreva aqui no canal, fortaleça aí, dá uma moral pra gente, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis!